Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês estão tudo bem, que tenham uma boa semana, né? Um feliz dia de sábado para vocês. Hoje nós vamos continuar nossos estudos da Palavra de Deus, da Escritura, para nós aprender um pouquinho daquilo que Deus quer que nós aprendemos, né? E vocês já vão pegar já a Bíblia de vocês, uma canetinha, um papel para anotar a passagem bíblica. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, nós te agradecemos, Deus, pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, para nos ensinar. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. O nosso estudo, nós ficamos sábado sem falar, na continuidade, é sobre cobiça, que é o maior mal hoje do mundo e do ser humano, é a cobiça. Você cobiçar. Você ter vontade de ter as coisas, ou ter desejo de ter as coisas, que não atrapalha o seu relacionamento com Deus, isso não é problema nenhum. O problema é cobiçar. A cobiça é cobiçar aquilo que não é seu e você querer para você. Eu falei no começo que Satanás cobiçou de ser acima de Deus, dele fazer o trono dele acima do trono de Deus. Ele sentiu ciúme, que é outra coisa perigosa, inveja. Ele queria estar no lugar de Jesus. E nós podemos ver que ele era um anjo. Nos dá um relato que é um anjo bonito, era um anjo bonito. Era um anjo que ele tinha um poder na mão. E olha que privilégio, era maestro do coral dos anjos. Mas isso não foi bom para ele. Ele deixou a semente da cobiça entrar dentro dele. E hoje o mundo está desse jeito, ele tentando destruir os filhos de Deus. Ele tentando impedir que a pessoa aprenda aquilo que Deus quer que anda no caminho. E Deus não obriga ninguém, Deus deixou o ser humano livre. Você que tem que fazer a sua escolha. Hoje vocês que estão aqui comigo estudando a palavra de Deus, porque vocês escolheram estudar a palavra de Deus e aprender. Então vamos repetir um versículo da outro estudo e dar continuidade. Lá no livro de Lucas, capítulo 16, 19 e 31, né? Mas antes de nós chegar nesse versículo, vamos voltar um pouquinho para trás. 2 Timóteo 3, 1 e 2. O que Jesus falou? Porque ele falou assim que sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois o homem será o quê? Egoísta, avarento, né? Arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingrato, irrevertível. O homem seria nos últimos dias o quê? Cobiçador, seria egoísta. E hoje nós vemos muitas coisas assim sobre egoísta. Lá no Lucas nós não vamos ler, mas vocês anotam aí para vocês compreenderem, fala sobre a riqueza. Está no Lucas 16, ali fala também, que fala da palavra do Lázaro e o rico. Agora no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 23 e 24, que disse ele como sendo uma dos perigos dos poços das riquezas, das posses da riqueza. O que Jesus falou? Qual é que seria o perigo das posses da riqueza? Ele fala assim, então Jesus, olhando ao redor, e disse aos seus discípulos, como é difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Mas Jesus insistiu em dizer-lhe, filho, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqui Jesus não está falando que é problema você ser rico, não. Ele não está falando que, ele está falando como é difícil aquele que coloca o seu coração na riqueza, aquele que acha que a sua riqueza está acima de Deus, que ele não precisa de Deus, o que ele tem é o suficiente para ele, e ele esquece que ele não é dono de nada. Nós não somos dono de nada. Nós somos aqui um mordomo de Deus. Deus confia as coisas nas nossas mãos para nós administrar.
Mas quando Jesus fala nisso daqui, como é difícil, somos aquele que egoísta, aquele que tudo que ele tem está no dinheiro dele, está nas suas propriedades, está nos seus carros, e ele não precisa de ninguém. Eu tenho isso. Então, é isso que Jesus está falando. Como é difícil para os que possuem riqueza e nela confia. Como é difícil. Jesus está falando, aqueles que possuem riqueza e confiam na sua riqueza, em vez de ele confiar no que deu a riqueza para ele, confiar naquele que dá o fôlego de vida. Hoje nós vemos aqui respirando porque Deus nos deu o fôlego de vida. Então, às vezes quer confiar na riqueza, nos seus bens. Esse é o grande perigo. E é isso que o mundo hoje passa por esses problemas. Que não são todos, mas uma boa parte, ou uma boa porcentagem, confia mais na riqueza do que no dono de tudo. Ainda no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5, em que regra, qual é a classe que aceita o Evangelho? Qual é a classe que aceita o Evangelho? Vocês que estão aqui estudando comigo, vocês que estão buscando aprender das Escrituras a palavra de Deus, vocês já estão aceitando o Evangelho. Você está aceitando a palavra de Deus? Eu falo assim, ouve, meus irmãos, ouve, amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobre, para ser rico com fé, herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Aqui Deus está falando assim, você pode ser pobre para o mundo, você pode não ter nada neste mundo, mas você tem tudo, se você tem Jesus Cristo como seu Salvador, se você aceita Ele. Eu quero falar para você assim, Deus sendo dono de tudo, Ele veio sem nada, para poder pagar a minha dívida e a dívida de cada um de vocês. Ele não tinha nem lugar para morar. Portanto, o nascimento dele foi num curral, junto com os animais. Ele foi rejeitado desde o nascimento dele. Não sei se foi um descuido de José de não reservar um quarto, mas não achou ninguém que abriu as portas de uma casa para Maria, dar a luz ali para o dono de tudo, vinha o mundo. Precisou um dono de um curral e falou assim, ó, eu tenho lá ali no curral um barracãozinho, vocês podem usar lá. Foi ali que ele não teve nada, e sendo dono de tudo, rejeitado. Mas mesmo assim, ele pagou a nossa dívida. E ele quer que nós estejamos junto com ele. O que ele pede de nós? Que aceite a ele como seu Salvador. E para isso nós precisamos aprender das Escrituras que ele deixou, através dos homens santos de Deus, os escritores. Se nós estamos lendo, aprendendo, nós já vamos ver que todos que já aconteceu no passado, que está acontecendo agora, estão dentro das Escrituras Sagradas. E a volta dele está muito breve. A porta da graça está perto de fechar. E quando fala da porta da graça fechar, é que aí o Evangelho para de ser pregado. Aí um período pouco do tempo, Jesus está voltando para buscar os seus. Eu quero fazer parte desse encontro com Ele, com a minha família, com vocês que estão estudando, com os amigos, encontrar com Ele e agradecer. Olhar na mão dele e ver aquele sinal de cravo. Olhar nos pés dele e ver aquele sinal de cravo. Olhar ao lado dele e ver aquele corte da lança por causa dos nossos pecados. Mas vamos estudar e aprender aquilo que Ele quer que nós aprendamos. E Ele continua falando lá em Marcos 10, 25, né? Como é difícil, disse Cristo, entrar um rico no reino do céu. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu falo, como é difícil. Tornar a falar assim, aquele rico que rejeita Deus, ele coloca as coisas na mão da riqueza, não na mão de Deus. Mesmo que Cristo aqui se refere a uma porta, lá em Jerusalém, tem uma porta lá chamada agulha. Eu acredito que Cristo está falando aqui mesmo, é de agulha mesmo, há muitos
fala que é uma porta que tinha em Jerusalém, com o nome de agulha, e essa porta, para um camelo entrar nela, precisava tirar toda a carga dele e ele ainda se ajoelhar para poder entrar, que era difícil entrar. E aqui Jesus está comparando que é o seguinte: como é difícil, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico que é o rico avarento, aquele rico que coloca tudo na sua riqueza e não coloca na mão de Deus, entrar no reino. Não é, se você fala assim, mas eu não posso ter dinheiro? Sim, honestamente pode. Você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter fazenda, você pode ter gado, você pode ter tudo, desde a hora que você não coloca isso um obstáculo para atrapalhar a relação sua com Deus. Não coloca isso para a tua perdição. Que você coloca isso como uma graça de Deus, uma bênção de Deus na tua vida. Jesus fala, então é difícil. Como era difícil? Ele falando de agulha, mas muitos falam que essa porta que tinha lá em Jerusalém, para entrar um camelo tinha que tirar toda a carga dele, e se ele não ajoelhasse, ele não conseguia entrar. Era difícil. Mas que Deus nos dá sabedoria dos altos céus para aprender e andar nos caminhos dele, e aquilo que ele colocar na nossa mão, que não venha atrapalhar o nosso relacionamento com ele, para um dia nós estar com ele na Canaã celestial. Até o próximo estudo, um abraço a todos vocês, fica com Deus.